Olá a todos, meu nome é Rafael da Silva Pereira, sou editor da revista Alfa. Esta edição, a entrevista é para a edição 7, na qual é uma edição especial sobre abduções, onde estarei entrevistando os principais pesquisadores deste fenômeno, o fenômeno das abduções, o fenômeno mundial, e que muito desperta o interesse de todas as pessoas, né, que são interessadas pelo fenômeno UFO e também aqueles que são contra o assunto, rebatem, rebatem também esse fenômeno de que as abduções não são reais. A gente sabe como é que é, mas essa edição é especial, é importante porque veremos opiniões de diversos pesquisadores. Vai ter a entrevista com Marco Antônio Petit, tem a entrevista também com Mário Rangel, e esta estarei fazendo nesse exato momento com Leonardo Martins. Para quem quiser ter acesso à edição em sua totalidade, aqui na descrição do vídeo, não só tem a descrição sobre, uma descrição breve sobre o Leonardo, mas também vai ter um link das suas participações, e igualmente também terá o link desta edição especial. Clica no link, ou através do nosso site, que é www.revistaalfa, alfa com PH, revistaalfa.com.br. Na página de edições, você pode ir lá em edição 7 e vai ter acesso a esta edição sobre abduções e também as edições anteriores. Então, hoje recebo o Leonardo Martins, ele que fez a sua graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez o seu mestrado na USP com a dissertação sobre as abduções, e ele hoje é doutorando pela USP, e ele continua pesquisando este fenômeno. Então, a participação dele é essencial, é muito importante, e debateremos de uma maneira científica realmente as abduções, a sua importância, discutiremos também a metodologia aplicada no trabalho dele, e saberemos a opinião, né, do que é este fenômeno, do que se trata as abduções e quem são essas testemunhas, o que elas relatam. Olá, Leonardo Martins, é uma grande honra e uma satisfação enorme recebê-lo. Olá, Rafael, é um prazer e obrigado pelo convite. Muito obrigado. Vamos à primeira pergunta. Quando iniciou seu interesse pelo fenômeno das abduções? E o que levou você a tratar deste fenômeno em nível acadêmico? Meu interesse ele começou em função do ambiente em que eu nasci, misturado com a curiosidade que eu sempre tive. Então, eu sou natural da cidade de Pedro Leopoldo, que é a terra natal do notório médium Chico Xavier. Então, eu cresci envolto em histórias interessantes, né? Pessoas falando que viram coisas, que ouviram coisas, que coisas se moveram dentro de casa. E aqui também, a cidade de Pedro Leopoldo, ela tem casos ufológicos também, sempre teve. Inclusive, uma das abduções mais famosas da casuística brasileira aconteceu aqui, né, na fronteira entre Pedro Leopoldo e a cidade de Matosinhos, que é uma cidade pequena aqui também, bem ao lado, que é chamado caso Bebedouro. É o caso da abdução de um soldado da Polícia Militar, José Antônio da Silva, em que ele conta, resumindo bastante a história, que ele foi levado para dentro de uma nave por extraterrestres de baixa estatura e barbudos e tal, e que ele teria sido devolvido 5 dias depois no Espírito Santo. Então é um caso bastante conhecido da ufologia brasileira e eu cresci ouvindo essas coisas. E como eu sempre fui muito curioso, eu sempre quis entender o que está acontecendo. Afinal, essas pessoas são malucas, estão mentindo, ou então está acontecendo algo extraordinário de fato. Eu queria saber. E eu fui me aprofundando na ufologia, li tudo que eu pude encontrar, tanto no viés cético quanto no viés favorável, né, para ter um equilíbrio, né? Não é interessante a gente ficar de um lado só ou de outro. E eu acabei percebendo ao longo desse tempo que faltava uma pegada científica mais concreta em cima dessas experiências, porque foi ficando cada vez mais claro o quanto a ufologia ela ainda peca na cientificidade e o quanto que o ceticismo muitas vezes é radical no mau sentido, né, de nem procurar conhecer para criticar. Então, como eu sempre também fui interessado em ciência, em astronomia e tudo mais, e eu acreditava que a ciência tinha mecanismos, tinha recursos metodológicos e teóricos para investigar a fundo essas experiências e também para pegar, para se defrontar com a parte do que ela não sabia. Quer dizer, a ciência também é a abertura para o novo, né? Então,
A intenção não era simplesmente explicar tudo dentro do conhecimento científico vigente, mas usando as próprias ferramentas da ciência e além do que ela sabe e ver o que tem de novidade nesse fenômeno. Aí eu fui naquela indecisão entre qual área da ciência eu seguiria para começar essa minha busca, né? E me lembrei do famoso ufólogo americano, considerado o pai da ufologia moderna, né? Joseph Allen Hynek, que era astrônomo e tal, foi consultor do Projeto Livro Azul. Ele dizia que, embora várias ciências pudessem contribuir, a ciência que talvez mais de cara se encontra com a ufologia é a psicologia, no sentido de que é o estudo da testemunha do ser humano, né? Que é a matéria-prima principal que a gente tem. Né? A gente pode ter marcas de supostos pousos, a gente pode ter agroglifos, a gente pode ter o que for. Mas aquilo que a gente tem de mais fácil e nítido e palpável e numeroso são as testemunhas. Então o estudo tem que começar pelas testemunhas. E uma das ciências, por definição, mais propícias para investigar as testemunhas é a psicologia. Então, unindo esse pacote todo e meu interesse não só por ufologia, mas como também por alegações paranormais, enfim, eu acabei me tornando psicólogo e estamos aqui hoje. Exato. Eu também esqueci de anunciar, o Leonardo Martins também, ele é autor do livro Procurado, que foi feito pela editora 24 Horas. Você tem um livro aí também para poder mostrar? Tenho. Pronto, esse livro aí, ó. Ele pode ser encontrado no site da Biblioteca 24 Horas, que é o site, que é a editora, e também na Livraria Cultura. Perfeito. Você sofreu algum tipo de preconceito por parte de seus colegas e docentes na faculdade por estar tratando deste assunto? E o que eles acham sobre isso? Eu entrei nesse universo acadêmico esperando todo o preconceito do mundo, né? Até porque na ufologia é disseminada a ideia de que o meio acadêmico é fechado, que a ciência não quer saber e tal. Mas foi uma grata surpresa descobrir que o preconceito foi quase zero. Eu experimentei um pouco de preconceito na época da graduação. Até o finado ufólogo mineiro Úvio Brant Aleixo, né, que foi daquela primeira geração de ufólogos brasileiros, eu fui amigo dele, a gente tinha um contato, né? O Úvio morreu na década de 90, 2000 e pouco, mas quando ele ainda estava circulando, a gente conversava e quando eu disse que eu queria ser psicólogo, ele também era psicólogo, ele me disse para ser discreto em relação aos meus interesses quando eu estivesse na faculdade, porque ele mesmo sofreu uma série de questões e tal. Mas eu acabei levando isso muito a sério e fiquei calado em relação aos meus interesses. E isso gerou, inclusive, uma série de teorias meio conspiratórias na faculdade, porque os alunos, meus colegas e amigos, sabiam que eu tinha alguma coisa diferente, eu tinha algum interesse oculto e uma rotina secreta, porque eu fazia perguntas estranhas na aula, né, sobre estados alterados de consciência, hipnose, abduções e coisas assim, e quando eu era perguntado sobre meu interesse, por que eu estava perguntando, eu falava que não era nada. Eu muitas vezes, como eu tinha um grupo ufológico aqui na cidade de Pedro Leopoldo, eu fazia entrevistas, né, aquele trabalho de campo comum da ufologia, né, na época. E eu tinha que sair para fazer alguma entrevista e tal, e eu não falava para as pessoas por que eu tinha que sair, por que eu não ia para alguma festa da faculdade. Então a turma se reunia e eu saía dizendo que eu tinha alguma coisa para fazer, sabe? Eu não podia falar o que era. Eu não me sentia confortável para falar porque eu esperava o preconceito. Então o pessoal bolou mil e uma teorias e fizeram inclusive uma bolsa de apostas na sala de aula sobre qual era o meu segredo. Ninguém ganhou. Então, quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado, a receptividade na Universidade de São Paulo foi plena. E, inclusive, né, eu faço palestras em congressos de psicologia, tanto no Brasil quanto no exterior, publico artigos científicos nos periódicos da área de psicologia, e a receptividade é excelente. Então, a explicação para isso eu acredito que veio daquilo que meu então orientador do mestrado, o professor Wellington Zangari, me disse logo no começo. Quando eu falei com ele desse meu receio, ele falou assim: faça o seu trabalho cientificamente correto, que as portas vão se abrir para você. E foi isso. Porque a ciência ela se define pelo método, a ciência não se define pelo objeto de estudo. Então, se você quiser estudar as revistas em quadrinho do Batman e ver ali se tem alguma simbologia, enfim, qualquer coisa, se você usar o método científico para estudar as revistas em quadrinho do Batman, você vai estar fazendo ciência. Não é uma ciência do Batman, vai ser antropologia, vai ser sociologia, enfim, né, o que for. Mas aquela pesquisa específica não vai poder ser considerada não científica porque você está usando o método científico. É isso que conta no final. Então, se eu estudasse as alegações de experiências ufológicas, as crenças ufológicas e tudo mais,
pela perspectiva científica, não haveria problema e de fato não houve. Perfeito. Leonardo, você realizou e realiza também um estudo de supostas pessoas abduzidas. Quem são essas pessoas? E onde você encontrou essas pessoas? No Brasil, o perfil de abduzidos e contatados também, né, e outras pessoas que tiveram experiências mais sutis e mais simples, já que eu investigo todos esses perfis, no Brasil esses perfis são mais maleáveis, né? Então você vai encontrar uma mistura maior. Mas ainda assim a gente pode reconhecer alguns padrões. Por exemplo, é mais comum que mulheres relatem esse tipo de experiência, especialmente as mais profundas, né, de abdução e de contato amistoso. Desculpa. E geralmente pessoas com uma qualidade de vida, com um nível socioeconômico e educacional um pouco mais alto, especialmente no caso dos contatados e pessoas com viés mais esotérico. Então, isso inclusive reverte alguns preconceitos, né? Essas pessoas, elas tendem a ter uma saúde mental preservada, elas tendem a ser tão ou mais saudáveis, inclusive, do que a média das pessoas. Isso eu pude tanto apurar na minha pesquisa de mestrado, quanto pela literatura científica, né? As pesquisas feitas particularmente no exterior, na área de psicologia, sobre o perfil psicológico de abduzidos e contatados, especialmente. Então, olhando assim grosseiramente, são pessoas como eu e você. Sabe? Isso quebra totalmente aquele estereótipo que muitas pessoas têm, né? De que esse pessoal é maluco, que são pessoas que andam aí pela rua comendo pedra e falando besteiras. Então, são pessoas lúcidas, pessoas com senso crítico preservado, pessoas normalmente saudáveis. Muitas vezes elas até passam por um período inicial de angústia ali, em função de estarem se defrontando com algo que a princípio elas não sabem explicar, mas são pessoas bem enquadradas, sabe? Com uma rotina estável, muitas vezes com família e tudo mais. E eu encontro essas pessoas em função da inserção que eu já tenho nesse meio, né? Como eu disse, que eu já tinha um grupo ufológico em Pedro Leopoldo e já conhecia esse pessoal da ufologia todo, né? Jevaé, Petit e tudo mais. Acaba que as pessoas, por um lado, vêm a mim, né? Eu sempre recebo e-mails, esse tipo de coisa, pedindo informações, pedindo esclarecimento. E, por outro lado, existem os hotspots, né? Os lugares quentes de casuística, né? Que a gente conhece. Então, em Minas Gerais, basta ir na Serra do Cipó, ou então no Mato Grosso, né? E na Bahia, enfim, qualquer lugar, aí na Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, qualquer desses lugares que você for, você vai encontrar muitos casos e muitas pessoas dispostas a relatar. Então é realmente muito fácil. Eu também conheço grupos de apoio a abduzidos, né? Como, por exemplo, um que funciona no Rio de Janeiro. Então é fácil chegar às pessoas. Você participa também desses grupos de apoio? Como que é seu trabalho através desses grupos de apoio? A minha relação com esses grupos de apoio, ao menos nesse atual momento, é de pesquisador mesmo. Eu tenho um interesse de fazer alguma coisa parecida, porque ao longo desses anos todos de investigação, eu me defrontei com muitas situações em que claramente a pessoa se beneficiaria de uma ajuda psicológica. Então, encontrei pessoas com evidência de transtorno de estresse pós-traumático, né, que é aquele transtorno no qual a pessoa experimenta os resultados psicológicos de um trauma, né, dificuldade de dormir, pesadelos, ansiedade geral, dificuldade de trabalhar. Eu conheci pessoas que bastava eu chegar de carro e a luz do farol do carro iluminasse a janela da casa da pessoa, a pessoa começava a chorar por conta, né, de uma experiência que, independente de qual tenha sido a causa, ela vivenciou, né, subjetivamente. Então, existe demanda. E existem bem poucos grupos aqui no Brasil, inclusive é muito questionável, por um lado, parte do trabalho que esses grupos fazem. Então, eu realmente tenho interesse de fazer um grupo mais com um enfoque clínico, sabe? De realmente dar um suporte e tal, mas isso é para o futuro. Por enquanto, a minha relação com eles é de pesquisador. Como foi seu primeiro encontro com uma testemunha? E qual foi o impacto que isso lhe causou? Depende. Se a gente for olhar o meu primeiro encontro geral na vida, como eu disse que eu sou de Pedro Leopoldo, desde muito criança eu já procurava essas pessoas, né? Então as pessoas me contavam as histórias, eu nem lembro qual foi a primeira, mas as pessoas me relatavam essas coisas e isso me impactava tremendamente por eu ser muito curioso. Então acabou que a minha própria escolha de carreira como psicólogo teve entre os seus vetores essa minha curiosidade, né? Esse impacto. Eu quero entender o que essas pessoas estão dizendo e o que elas vivenciaram. Mas enquanto pesquisador, talvez o meu primeiro
se eu estou me lembrando corretamente, um caso que mais me marcou, o primeiro, foi de um senhor, que não sei se você tem interesse em que eu conte a história dele. Com certeza, pode contar. Esse senhor me contou que na década de 70 ele estava indo para a casa da noiva com a caminhonete, quando uma luz teria baixado em cima da caminhonete dele e o motor morreu, aquela história toda que a gente conhece. Independente de ser verdade ou não, vou contar como ele contou. E aí, ficou uns 10 minutos ali e ele naquela angústia, se descia, se não descia, se escondia, se não escondia. E aí ele conta que conseguiu ver aos poucos o objeto que estaria por trás daquela luz. Ele conta que era como se fosse uma bacia dessas convencionais, sem a parte de cima, só a parte de baixo, né? E que dentro dessa bacia ele viu que ele fala três pessoas pequenas, três pessoinhas lá dentro, uma do lado da outra. E a descrição que ele deu é de que eles eram magros, com a cabeça grande, olhos negros, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Encaixa naquela descrição da ufologia dos Greys, né? Dos cinzas. E ele dizia que esse ser do meio tinha duas esferas, uma em cada mão, assim. Essas esferas tinham uma espécie de haste que ligava até o piso dessa bacia, o que ele deduziu seriam os controles da nave, né? Então esse ser no meio, os outros dois do lado, parados, como se fossem bonecos. Ele até fez essa comparação também, ele falou que eram bonecos. E aí, depois de um tempo, aquele objeto bamboleando ali, ele subiu e a caminhonete pegou e ele foi embora. Chegando lá na casa da noiva, ele contou a história, né? E o pessoal fez chacota da cara dele, falando que ele tinha bebido e tal, e ele pedindo para dormir lá porque ele não tinha coragem de voltar. E aí, com muito custo, o pessoal gozou tanto a cara dele que ele achou melhor encarar os alienígenas, de tanto que a gozação foi grande. E aí, a noiva, que foi a mais compreensiva, ela falou: Não, eu vou com você então, eu durmo lá na sua casa. Apesar de ser uma época mais antiga, a noiva já estava grávida, então o pessoal já era tranquilo quanto à ideia deles dormirem juntos, parece. E aí ela voltou com ele. E aí, na volta, ao passar pelo mesmo lugar, uma pedreira que tem no caminho entre Belo Horizonte e a Serra do Cipó, passando por essa pedreira, a luz teria vindo de novo. E aí, mesma coisa, a caminhonete paralisou e tal, tal. E depois que a bacia foi embora, chegando em casa, até a noiva, muito abalada, porque ela conta, eu a entrevistei também, hoje, né, já uma mulher madura, né, já, essa criança já até nasceu, e é uma moça, né, já com 20 anos de idade, ela conta que teve medo que a criança sofresse alguma contaminação radioativa, alguma coisa assim. E ele conta também que aquela queimadura na pele, que é muito comum das testemunhas ufológicas relatarem, né, deixou a pele dele insensível. Então, no dia seguinte, ele foi fazer a barba e ele, não sentindo, cortou a pele profundamente. Ele viu que a espuma da barba foi ficando vermelha e quando ele foi ver, ele tinha feito 3 cortes de um lado e 2 cortes do outro. Ele até me mostrou. A cicatriz existe até hoje. Então, esse caso me impactou muito no sentido de tentar entender o que diabos está acontecendo. Esse pessoal viu mesmo essa coisa, eles alucinaram, eles são mentirosos, são malucos, ou é verdade mesmo, e o que eu poderia descobrir investigando esse testemunho. Então, acabou reforçando aquele impacto inicial que eu já tinha, né, de criança curiosa, para me aprofundar mais, porque não é possível que uma coisa dessas seja uma coisa real ou só subjetiva aconteça e eu não tenha uma resposta mínima, né? Então, eu sou muito curioso para aguentar. Muito se fala sobre o estado da saúde mental das pessoas que relatam casos de abduções. Através de seus estudos, como você define a saúde mental dessas pessoas? Embora historicamente as pessoas falarem que veem coisas estranhas e passaram por experiências muito bizarras seja um indicador de patologia, isso a gente vê na história da psiquiatria e da psicologia, o estudo específico com pessoas que relatam abdução ou contato amistoso, tanto os estudos que eu fiz quanto no exterior por psicólogos, pesquisadores de outras universidades, mostram que a saúde mental desse pessoal é tipicamente boa, preservada. Tão boa ou até melhor do que a saúde mental da média da população. Então, a gente faz essas pesquisas com amostras, né, dessas pessoas, a gente tenta que essas amostras sejam grandes o suficiente. Acaba que muitas vezes não dá, né, porque às vezes é difícil achar essas pessoas, mas as amostras são as maiores possíveis e a gente usa testes psicológicos, né, e tem medidas psicológicas e psiquiátricas para avaliar a saúde mental das pessoas, testes padronizados, né, o mesmo tipo de pesquisa que se faz com qualquer outro tipo de população, né? E os resultados todos convergem nessa mesma direção, de que essas pessoas têm a saúde mental preservada.
Então, as experiências não podem ser tipicamente atribuídas a transtornos mentais. Claro que pode acontecer casos isolados, isso é óbvio. Assim como o sujeito pode falar que ele conversou com Napoleão, ele pode falar que ele foi abduzido. Mas não é o típico, né? Então, essas experiências ocorrem tipicamente com pessoas saudáveis. Você não utiliza nenhum tipo de método alternativo para auxiliar no entendimento deste fenômeno, tal como a hipnose, né, que tantos pesquisadores utilizam. O Mário Rangel, por exemplo, de que eu entrevistei, o David Jacobs, o Bud Hawkins, e etc. Sendo assim, por qual razão você não a utiliza? Você vê alguma possibilidade de falha na utilização da hipnose? Acredita que o hipnotizador pode induzir o paciente a achar que é uma abdução ou que a hipnose pode criar falsas memórias? Eu entendo que essa é uma questão extremamente delicada e o que eu vou dizer pode desagradar 90% das pessoas interessadas em ufologia. Mas o fato é que eu tomando como base as pesquisas científicas, né? E é esse que tem que ser o meu referencial. A hipnose ela tem uma série de utilidades clínicas e tudo mais. É ótima para combater fobia, tem até resultados sendo demonstrados para combate a vícios como tabagismo e tudo mais. Mas para recuperar memórias, a hipnose é bastante problemática. Pesquisas controladas, em tanto espontâneas quanto em situação de laboratório, mostram que a hipnose pode até ajudar, se comparado com, por exemplo, uma entrevista normal, igual você está fazendo comigo, ela pode ser um pouco mais eficaz para recuperar memórias de eventos recentes. Mas ela produz resultados nulos em relação a experiências muito antigas. Isso vai confrontar a convicção subjetiva de muitas pessoas que tanto se submeteram à hipnose quanto que usam a hipnose no seu dia a dia, para pesquisa e tudo mais, né? Você citou vários nomes aí, e eu conheço pessoalmente quase todos eles, só o Bud Hopkins que eu não tive a oportunidade porque ele morreu antes, mas essa convicção de que a memória que emerge na hipnose é verdadeira, ela se deve justamente a um dos problemas da hipnose, que é a extrema facilidade que ela tem de produzir falsas memórias. E o que é isso? Falando de forma simples, falsas memórias são memórias de coisas que não aconteceram. Então, quando você está hipnotizado, e eu também estou falando como pessoa que já foi hipnotizada, praticante e pesquisador de hipnose, eu também fui submetido ao processo várias vezes, até para saber, né, para estar do outro lado, né, do divã para saber como funciona. Você estando no estado alterado de consciência da hipnose, é extremamente fácil que essas experiências subjetivas, uma espécie de conjunto de imagens mentais e de emoções e tal, aflorem com a aparência de memória. Elas de fato têm a aparência de memória. É uma das características da falsa memória. Ela não parece uma imaginação, um devaneio. Ela emerge na mente das pessoas como se fosse uma memória de fato. Só que quando essa acuidade dessa memória, a qualidade e a precisão dessa memória é verificada através de medidas objetivas, como é feito nas pesquisas, mostra-se que o nível de acerto é, inclusive, inferior ao da memória quando é investigada quando a pessoa está acordada, por exemplo. Então, a hipnose ela tem essa facilidade de produzir falsas memórias que vão aparecer na cabeça das pessoas com uma aparência de memórias verdadeiras. Isso é extremamente problemático porque, então, se ela ajuda um pouco, um pouquinho de nada, a aflorar memórias reais e ajuda muito a aflorar falsas memórias, a pessoa vai sair da sessão com a sensação de que se lembrou de um monte de coisas. Só que não dá para separar se essa lembrança é autêntica ou se ela é uma falsa memória. E muitas vezes, a imensa maioria das vezes, é uma falsa memória. Só que aí o pessoal vai dizer, por exemplo, mas como que é falsa memória se a pessoa chora, se a pessoa sai de lá convicta, né? Até o Mário Rangel ele tem esse argumento, nós somos amigos e temos nossa discordância debatida em termos amistosos, né? Inclusive abertamente em público. O Mário já devolveu esse argumento, né? Dizendo que se fossem falsas memórias, as pessoas não se emocionariam, não chorariam, não teriam reações cutâneas, né? Por exemplo, quando a pessoa conta que o ET encostou um instrumento nela que queimou, durante a hipnose a pele fica vermelha no local, por exemplo. E isso, tanto para ele quanto para uma série de outras pessoas, é uma espécie de atestado de validade. Mas a gente sabe que, ainda mais por essas pessoas não terem consciência de que é uma falsa memória, ou seja, isso é um produto inconsciente, a mente reage em sintonia. Então, se você induz uma pessoa em hipnose a acreditar que ela está sendo tocada por um ferro em brasa, a pele dela vai ficar vermelha se ela estiver em transe profundo. Se a pessoa que tem uma falsa memória durante uma hipnose
está experimentando uma memória falsa sofrida, de uma experiência dolorosa e tudo mais, ela vai chorar, ela vai ter a reação toda coerente com aquele conteúdo, independente de ser verdadeiro ou falso. Então, essa aparência de verdade da emoção da pessoa, da reação fisiológica dela suar, dela chorar, isso de forma alguma valida o conteúdo daquela memória. Em laboratório, a gente consegue produzir com memórias 100% falsas, sabidamente falsas, esse tipo de fenômeno. Então, se você hipnotizar uma pessoa em laboratório e falar que ela está sendo chicoteada por um elefante azul, e ela estiver em transe profundo e acreditar nisso, ela vai começar a ter marcas, independente dela nunca ter sido chicoteada por um elefante azul. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim. Ao mesmo tempo, um outro argumento é de que o fato dessas lembranças serem muito parecidas seria uma espécie de atestado de validade, né? Então, se fossem falsas memórias, como é que as pessoas se lembrariam, entre aspas, das mesmas coisas? Para isso também existe uma resposta relativamente simples, né? Por um lado, você mesmo já adiantou parte das respostas quando perguntou sobre a influência da hipnose. É possível, sim, influenciar uma pessoa quando você está a hipnotizando, né? Embora não seja exatamente comum, porque muitos hipnotizadores são pessoas honestas e estão realmente tentando fazer um trabalho legal, essa influência ela pode se dar de modo muito sutil. Tem algumas perguntas que a gente sabe que podem dirigir. Então, quando você pergunta, por exemplo, eu já vi isso acontecer em sessão de hipnose com regressão de abduzidos. Se você pergunta para a pessoa o ser é baixinho, por exemplo, você já está induzindo. Se você vira e fala, por exemplo, sei lá, a cabeça dele é grande, ou qualquer coisa assim, você já está induzindo. Qualquer coisa desse tipo, eu já vi acontecer várias vezes. Só que, por exemplo, nem todos caem nessa armadilha. Muitos dos mais experientes, eles estão versados nessa possibilidade, então, obviamente, eles não vão cometer esse erro, que é muito banal. Alguns até fazem o contrário, fazem uma espécie de teste, né? Tem eu não sei se ele está trabalhando ainda nisso, mas tinha um hipnotizador, psicólogo nos Estados Unidos, chamado John Carpenter, que ele fazia uma espécie de um conjunto de perguntas-controle. E até o Bud Hopkins, eu acho que fazia, o David Jacobs faz, perguntas do tipo que seria o contrário do que seria de se esperar para testar se a pessoa está sendo sugestionada. Por exemplo, o Carpenter costumava perguntar: o ser que você está vendo tem cabelo? Porque nos Estados Unidos é extremamente comum que sejam greys, né? Ou seja, que não tenha cabelo. Então a resposta normalmente era não. Né? Ou seja, supostamente a pessoa não está sendo sugestionada pelo hipnólogo. Se fosse, ela falaria que você tem cabelo, por exemplo, já que o cara perguntou se tem cabelo. E aí ele perguntava, por exemplo, se não tem cabelo, então você consegue ver as orelhas. Né? Aí a pessoa falava, não, eles não têm orelhas. Então isso aparentemente sugeriria que a pessoa não está sendo direcionada pela hipnose. Essa metodologia ela é muito visível, principalmente no trabalho do David Jacobs. Se você for pegar ler o livro Vida Secreta, ele coloca as transcrições das suas hipnoses. Sim, sim. E lá, obviamente, é perceptível as perguntas que ele realiza para os supostos abduzidos. E ele realmente utiliza, né, esse tipo de pergunta. Só que ela não remedia totalmente a situação. Ela ajuda um pouco, mas ela não remedia completamente a situação, porque o hipnotizador não é a única fonte de influência no relato durante a hipnose. Quando a pessoa já vai para um consultório, para um lugar onde ela vai ser submetida a uma hipnose, quando ela procura um ufólogo, ela já tem uma expectativa, nem que seja mínima, do que vai encontrar. Ela não está na rua lá e de repente um sujeito que ela não sabe quem é hipnotiza e pergunta. Ela já tem uma concepção mínima. A gente está numa cultura em que várias pesquisas de opinião de institutos como Gallup e tudo mais mostram que 90 e tantos por cento da população já ouviu falar em disco voador, já ouviu falar em ET e tudo mais. Então as pessoas têm uma noção mínima do que esperar de uma história típica de abdução. Então a pessoa já chega, ela já deita ali no sofá para ser hipnotizada já com uma série de influências que ela traz antes. Então, se você pergunta se o ser tem cabelo ou não, se ela já tem uma imagem de um Grey na cabeça, ela vai falar que não. Entende? E a prova de que essa influência prévia existe é uma pesquisa que foi feita, na verdade foi mais de uma, ela foi já reproduzida em outros lugares, mas uma pesquisa em que eu não me lembro mais quem foi, mas enfim, o importante é o resultado. Ela foi publicada em um periódico científico e tal. Pegou-se um número grande de pessoas e elas foram submetidas a uma entrevista primeiro para ver se elas tinham tido alguma experiência de vida esquisita e tal, até para sondar se elas fossem possíveis abduzidas, né? Então pegou o pessoal que falou que nunca aconteceu nada de diferente com elas e as hipnotizou
e pediu para que elas, durante a hipnose, se lembrassem de uma abdução. Ou seja, como se tivesse feito uma regressão de memória de abduzidos para uma pessoa que supostamente não é abduzida. E pediu para essas pessoas falarem o que estava acontecendo. E fizeram uma análise desse conteúdo depois. Né? Existe uma série de recursos na psicologia e nas ciências sociais para se analisar o conteúdo de relatos de pessoas. Chama análise de discurso e tal. E aí viram que o índice de concordância dessa história imaginada, inventada pela pessoa durante a hipnose, coincide tremendamente, inclusive nos detalhes, com as lembranças de pessoas que se dizem abduzidas de verdade. Então, mesmo a pessoa sem ter sido abduzida, ela já tem essa bagagem, que é muito provavelmente culturalmente ditada. E uma evidência adicional de que isso é verdade é que a gente tem essa impressão de que as abduções são todas iguais, né? Só que isso é meio que uma ilusão, porque quando você pesquisa contextos diferentes, as abduções começam a ficar diferentes. E isso é muito surpreendente, porque a gente tem uma forte influência da ufologia americana. A gente está acostumado a ler Bud Hopkins, David Jacobs. Então a gente está acostumado a falar de abdução com Grace e tudo mais. Mas se você pega, por exemplo, as abduções, até aqui no Brasil, para falar de algo mais próximo, começam a aparecer coisas muito bizarras, se a gente comparar com esse padrão. E são coisas bizarras que até a ufologia tenta dar uma resposta no sentido de falar que são várias civilizações, então a gente pode esperar coisas diferentes, mas acaba que é uma resposta que resolve tudo, né? O tipo de resposta que a gente chama de falácia ad hoc, né? Aquele argumento que serve para explicar um problema que seu argumento teve ali, vamos dar uma explicação rápida para resolver, para matar o problema. Só que não mata de verdade porque não vai a fundo no problema. Então, por exemplo, essa divergência, não sou nem eu que estou falando, os próprios ufólogos brigam entre si por causa disso. Teve uma discussão histórica, por exemplo, que aconteceu aqui no Brasil entre um ufólogo americano, eu não lembro mais se foi o Bud Hopkins ou o David Jacobs, eu até acho que foi o Jacobs, e um ufólogo brasileiro, que eu não lembro quem foi, mas foi um desses dos mais conhecidos. Sendo que esse ufólogo americano dizendo que essas abduções que aquele pesquisador brasileiro investigou eram todas mentiras, eram frutos da imaginação, porque não existe aquele tipo de coisa bizarra. Enquanto o brasileiro falando que não era só Grey e tudo mais. E quando você vai para outros contextos, por exemplo, no norte da Europa, as abduções elas tendem a ser descritas não com Greys, mas com seres altos, loiros, coerentes com o biotipo do local, né, os nórdicos. Quando você vai para a África, as experiências são, entre aspas, nesse sentido, um pouco parecidas com o Brasil, no sentido de serem mais exóticas, de serem seres estranhos, robóticos, ou meio bizarros e tal. E quando você vai para a Ásia, e isso o Mário Rangel deve ter dito a você na entrevista dele, você quase não encontra abduções. E não é nem questão tanto de falar, de novo um argumento ad hoc dos ufólogos, de falar que não tem pesquisador por lá e é por isso que não tem relato de abdução, porque, de fato, se você olhar no Japão, por exemplo, e na China, eles são extremamente interessados em ufologia. E tem muitos casos lá de outros tipos, mas a abdução quase não tem. Que eu tenha conhecimento, eu me lembro de 2 casos na China e nenhum no Japão. Um no Japão, aliás. Que eu me lembro aqui de cabeça. Enquanto nos Estados Unidos a abdução é mato. Né? Para todo canto tem. Então, aparentemente, as abduções elas são padronizadas muito conforme a cultura em que elas ocorrem. Se você comparar diferentes contextos, você vai começar a ver um número suspeito de variações grandes, né? Inclusive a ausência de abduções em certos contextos em que aparentemente elas não fazem tanto sentido. E é também até um erro se a gente for parar para pensar e dizer que as abduções é um fenômeno global. Ela pode sim acontecer em todos os continentes, porém ela não acontece em todos os países. Ou então acontece com extrema raridade, né? A gente tem que tomar cuidado para não colocar tudo no mesmo pacote e talvez simplificar um fenômeno que é muito mais complexo. E a gente pode até falar de outras épocas, porque eu falei aqui agora do presente, mas isso que a gente chama de abdução hoje, em outras épocas, eram chamados de outras coisas, né? Então, na Idade Média, as pessoas eram assoladas por íncubos e súcubos, né? Que eram 2 tipos de demônio que tinham um interesse sexual meio esquisito pelos humanos, né? Estavam sempre por lá, assediando as pessoas à noite e roubando fluidos. Tem é uma mulher velha e esquisita e assustadora que fazia durante o sono mais ou menos o que os extraterrestres fariam hoje, né? Aqui no Brasil a gente tem no folclore o mito da pisadeira, é uma figura folclórica que cumpre a mesma função mais ou menos da bruxa velha e dos íncubos e súcubos. Então, conforme o contexto cultural, essas experiências elas tanto variam na forma quanto ganham sentidos diferentes. Mas a gente pode pensar, né? Se elas variam de cultura para cultura e eu estou colocando elas todas mais ou menos juntas para fazer uma análise, quer dizer que um núcleo comum tem. Ok. Mas talvez esse núcleo comum esteja situado em outro lugar.
Por exemplo, tem um livro bastante interessante de uma pesquisadora de sobrenome Adler, um livro de 2011, se eu não me engano, ou 2014, acho que é 2011, chamado Sleep Paralysis, Paralisia do Sono. É um livro no qual ela mostra o quanto que o fenômeno da paralisia do sono, por um lado, é universal, claro, né, porque temos todos mais ou menos a mesma biologia, independente da etnia, mas em cada cultura isso é interpretado de uma forma a ponto da experiência durante a paralisia de sono, né, esse sonho lúcido que a pessoa vai ter e que vai vir um ser entrando no quarto e tal, vai variar tremendamente de uma cultura para outra, né? Então, esse núcleo básico das abduções ele pode até ser global, mas as variações são drásticas de contexto cultural para contexto cultural. A partir do estudo da psicologia, é possível explicar certos casos como sendo de origem convencional. No caso das abduções, muitos casos são colocados como tendo a sua causa a chamada paralisia do sono, na qual você acabou de citar. Até que ponto as explicações convencionais podem responder a este fenômeno? Foi ótimo você perguntar isso, porque quando eu começo a falar o que eu estou dizendo agora, as pessoas já falam assim, quer dizer que para você tudo é mentira. Né? As pessoas tendem a dar essa simplificada. Essa pergunta sua é uma oportunidade para eu responder isso. Em momento nenhum eu estou dizendo que todos os casos são explicáveis de forma convencional. Só que se você assume o método científico como a sua aposta para começar a tentar responder essas questões, você tem que partir daquilo que é chamado de parcimônia, né? Ou navalha de Ockham. É o princípio segundo o qual você deve primeiro testar as explicações mais simples, se elas forem aparentemente boas para explicar certo fenômeno. Então, antes de você dizer que uma pessoa foi de fato abduzida, é mais sensato você começar a ver se tem uma explicação mais convencional para aquilo, né? Se o seu filho pequeno diz que um cachorro verde entrou pela janela e comeu o dever de casa dela, a explicação mais simples é que ela não fez o dever, né? Então a gente primeiro deve investigar o fato dela de fato não ter feito o dever de casa e ter imaginado isso ou inventado. Embora a gente tenha que estar com a mente aberta para possibilidades extremas, né? Como dizia o Fox Mulder do Arquivo X. Então, começando pela explicação mais simples, de fato a imensa maioria dos episódios pode ser enquadrada como farsas e erros de interpretação, especialmente erros de interpretação. São mais comuns do que as farsas conscientes. E o fenômeno da paralisia do sono, ele de fato responde, segundo uma série de pesquisas, por uma quantidade enorme de relatos de suposta abdução. Então, tudo aquilo que a pessoa descreve como dentro do seu processo de abdução, dentro da sua rotina, da sequência de eventos da abdução, está dentro dos fenômenos que a paralisia do sono provoca com facilidade, né? Que é o normal de provocar, inclusive. Inclusive, faz parte do fenômeno da paralisia do sono, isso a gente não chegou a falar aqui, aquilo que é chamado de alucinação hipnagógica, um nome meio feio, e tem o seu paralelo na alucinação hipnopômpica. O que é isso? Quando a pessoa tem essa paralisia do sono, ou seja, quando ela está prestes a dormir e fica com o corpo paralisado, ou quando ela acaba de acordar e sente essa paralisia, ela tem a sensação de uma presença no quarto, essa sensação é cerebral, a gente consegue até provocá-la em laboratório com eletrodos, e a pessoa está com metade, digamos assim, falando grosseiramente, metade do cérebro acordado e metade do cérebro dormindo. Então ela pode ter sonhos de olhos abertos. Ela abre o olho, vê o quarto, ao mesmo tempo ela vê as imagens que seriam do sonho. Então, se ela está numa cultura em que se acredita que a pisadeira aparece nessas horas para paralisar a pessoa durante a noite e molestá-la, é normal que a mente projete isso em forma de um sonho. Então, se a pessoa espera ver a pisadeira, ela vai ver a pisadeira. Se a pessoa acredita, como na época medieval, nos íncubos e súcubos, na hora que ela vê o corpo paralisado, o cérebro dela já tenta dar um sentido para essa experiência, ela automaticamente tende a ver esse tipo de demônio. E aqui, no nosso contexto contemporâneo, em que os extraterrestres são meio que o símbolo do desconhecido atualmente, né? Tem o folclorista Thomas Bullard, que ele diz que os alienígenas são um símbolo pós-moderno do desconhecido. Se a pessoa tem essa experiência da paralisia do sono nesse contexto nosso, a chance dela ver algo que corresponda a essa expectativa cultural é gigante. Então, é muito fácil que ela veja, de olhos abertos e ainda sonhando, extraterrestres dentro do quarto. Isso responde por uma grande parcela dos casos, embora não todos. E existe uma série de outras explicações também, porque muitas experiências de abdução não ocorrem com a pessoa deitada, dormindo ou prestes a dormir, né? Muitas vezes a pessoa está voltando para casa, está pedalando, está assistindo TV, está fazendo qualquer coisa, está fazendo sexo, enfim, e a experiência acontece.
tem uma série de explicações alternativas também que a gente deve começar a investigação por elas, né, dentro desse princípio da navalha de Ockham. O lobo temporal. O lobo temporal é uma área do cérebro, né, tem dois, fica aqui do lado, e essa área do cérebro é responsável, entre outras coisas, pela sensação que a gente tem de si mesmo, né, a própria percepção, e por uma série de experiências meio alucinatórias que a gente pode ter. Então, quando você coloca eletrodos na cabeça da pessoa e estimula eletricamente essas áreas do cérebro, em laboratório elas relatam que tem a sensação nítida que tem alguém no ambiente com elas, tem uma presença meio fantasmagórica, Deus, ou seja lá o que for. Elas conseguem ver coisas, veem luzes, por exemplo, né? É tão comum na experiência de abdução começarem por uma visão de uma luz. Elas contam que veem luzes e tal, e podem ter alucinações de diversos tipos. Então, isso pode acontecer também em circunstância natural, sem depender de eletrodos. Por exemplo, poluição eletromagnética poderia gerar isso. Hoje a gente está mergulhado em campos eletromagnéticos o tempo todo, né? No ambiente tecnológico que a gente tem, está cheio de emissores de eletromagnetismo para todo lado. E o nosso cérebro também pode dar descargas elétricas, pequenas descargas, às vezes quase imperceptíveis, não só em pessoas com epilepsia, mas na gente, no dia a dia, pode acontecer vamos falar bem grosseiramente, esse bug, né, cerebral muito rápido. E tem uma série de outras explicações também, culturais e tal. Né? Eu estou aqui resistindo à tentação de adiantar um pouco os resultados da pesquisa do doutorado, que vão falar um pouco de explicações novas para isso, mas existem explicações alternativas e tal, que elas devem ser buscadas primeiro. Isso não quer dizer, de novo, para evitar a crítica que algumas das pessoas que assistem já devem estar com ela na ponta da língua para digitar lá no YouTube, nos comentários, isso não quer dizer, de forma alguma, que todos os casos sejam explicáveis assim. A ideia é que, por bom senso, a gente comece pela explicação mais simples até chegar na explicação extraterrestre, esse tipo de coisa. E a gente está no momento atual em que as explicações mais simples ainda não foram totalmente esgotadas. Tem casos desafiadores, sim, mas é muito temerário, é muito arriscado a gente, sem o exame dessas hipóteses mais simples, já de cara falar que são extraterrestres e tal. Até porque a gente sempre tende a achar que a gente é o certo, né? No sentido de que o outro é o ignorante e tal. Então, por exemplo, trazendo isso para o contexto das abduções, no passado eram íncubos e súcubos, no interior do Brasil ainda hoje é a pisadeira. Por que a gente hoje, tendo uma experiência dessa, vai achar que vai ter a certeza de que está certo, de que são extraterrestres, e o outro é que era o ignorante, o medieval é que é o ignorante, a pessoa do interior é que é ignorante. Ainda que possa estar acontecendo uma experiência real de alguém estar sendo levado para algum lugar de fato por inteligências reais e não humanas, talvez não seja extraterrestre, pode ser qualquer outra coisa, e a gente pode estar tão errado quanto o pessoal que diziam que eram íncubos e súcubos e a pisadeira, sabe? Então, o que eu quero dizer é que, por um lado, a gente tem que descartar as explicações mais simples, e por outro, a gente tem que ter a humildade intelectual de falar que, se a gente não sabe a explicação, não necessariamente é extraterrestre. Pode ser um negócio que a gente nem imaginou ainda. Perfeitamente. No decorrer dos casos pesquisados, o que é narrado pelas pessoas ditas abduzidas? Bom, como eu disse que existe uma variação cultural forte, você vai encontrar essa variação cultural também dentro dos relatos de abdução. Então não dá para fazer uma narrativa universal. Mas como a gente está sob a influência mais ou menos ali da cultura ufológica americana, né, e aqui no Brasil, até no mundo todo com a internet e tudo mais, esse efeito cultural ele tende a ser diminuído, os relatos vão tender a ficar um pouco mais parecidos nesse sentido. Então eu vou responder um pouco concentrado nos casos aqui do Brasil. As pessoas tendem a falar que a maioria dos episódios ocorre de fato à noite no quarto, né, o que levanta aquela questão da paralisia do sono e tal. Mas as pessoas contam que estão lá fazendo alguma coisa, estão vendo televisão, estão dormindo, estão fazendo sexo, qualquer outra coisa, e a primeira sensação é de uma falta de controle, de alguma forma, né? Seja paralisia, inclusive fora da cama, tá? Seja uma sensação, uma alteração de consciência, a pessoa começa a sentir que ela está meio esquisita. E elas podem ver luzes nesse começo, né? Ou terem uma sensação de ir para algum lugar, elas sentem um impulso para ir para algum lugar, isso também é relativamente comum. Então, alguns casos que eu pesquisei, a pessoa sente que teve um impulso para sair de casa e ir para uma colina que ficava lá perto, alguma coisa assim.
Então, o primeiro ponto é essa sensação esquisita. Algo acontece com a pessoa, em termos da experiência de si mesmo. Da mente está meio turva, do corpo está meio paralisado, alguma coisa assim. Depois, tende a ser visto alguma coisa mais específica, uma luz, um objeto, alguma coisa assim. E aí elas tendem a dizer que, com essas variações culturais, tirando essa ressalva, que elas foram levadas para algum ambiente, né, tipicamente alienígena e tal. Esse ambiente é normalmente claro e sem arestas, né, não tem quina, né, os objetos, as cadeiras, ou como quer que a gente chame, a mesa onde a pessoa vai ser estendida não tem quina, não tem decoração, né, não tem móveis no sentido decorativo, não tem nada com função estética, parece tudo meio funcional, poucos aparelhos, e a pessoa tende a dizer que é deitada ali nessa mesa ou naquilo que parece para elas uma cadeira de dentista, eu já ouvi as duas descrições, e elas são submetidas primeiro a exames físicos, né, coleta de sangue, ou toque, né, às vezes elas falam que os seres ficam tocando no corpo delas como se examinasse alguma coisa, às vezes a inserção de instrumentos, né, até, né, pelo nariz, pelo ouvido, pelo ânus, até pela uretra e pelo canal vaginal, extração de sêmen e aparentemente de óvulos, e também uma espécie de um conjunto de experimentos que eles muitas vezes consideram mentais, quer dizer, os seres tipicamente os encarariam a uma distância muito próxima, olho no olho, e as pessoas sentem que os pensamentos estão sendo drenados, alguma coisa nesse sentido. E, por fim, as pessoas, numa frequência menor, tendem a ser apresentadas a fetos híbridos, né? Ou a crianças híbridas, que seriam seres meio humanos, meio alienígenas, decorrentes do suposto encontro do material genético humano com material alienígena. Então, essas pessoas acabam voltando com a ideia de que seres híbridos estão sendo produzidos e que eles, enquanto abduzidos, participam desse processo, seja na geração dos seres, seja até na criação, entre aspas, desses seres, porque eles são botados para interagir com esses híbridos e tal. E aí as pessoas são devolvidas muitas vezes no mesmo lugar, como se a experiência tivesse, entre aspas, sido um sonho nesse sentido. Quer dizer, quando você sonha, você normalmente acorda no mesmo lugar, né? E às vezes em outro lugar. Então, aquele caso que eu falei, por exemplo, aqui, famoso, né, o caso Bebedouro, que aconteceu aqui no limite de Pedro Leopoldo, ele teria sido devolvido perto de Colatina, no Espírito Santo. Então, uma distância razoável. E alguns dias depois, né, Travis Walton, outro caso famoso, né, ele teria sido devolvido no mesmo lugar, mas com uma distância de 5 dias. Então, basicamente, resumindo muito, é isso. Você também até citou desse processo de hibridização. Eu faço até essa pergunta, né, quando esses supostos abduzidos são confrontados com crianças ou com fetos supostamente de híbridos da nossa espécie com a deles. Eu faço essa pergunta, né, para o Mário Rangel. Quem quiser saber o que ele falou sobre este processo hibridizatório, o processo de hibridização, só entrar aqui na descrição do vídeo e clicar no link da nossa edição. Ou senão vai até o nosso site, que é www.revistaalfa.com.br, na página de edições. Aí confere lá o que foi que o Mário Rangel falou sobre este tema. Alguma pessoa que você acompanhou teria tido não só uma abdução, mas sim diversas experiências recorrentes? Não só uma abdução, mas várias abduções, ou várias abduções no decorrer de uma semana, de um mês? Tem algum caso desse tipo que você tenha pesquisado? Sim, isso é bastante comum. Isso é até mais comum na cultura americana do que na nossa. De novo, falando um pouco do componente cultural, do quanto ele influencia. Mas isso no Brasil está cada vez mais comum e, de fato, várias das pessoas que eu pesquisei, elas relatam mais de uma coisa. E a gente tem que ir, de novo, ir com cuidado, né? Porque há uma série de explicações possíveis para a pessoa relatar várias coisas. Ainda que a gente admita lá no final da fila das possibilidades, né? A possibilidade dela ter sido de fato abduzida várias vezes, tem também a questão, por exemplo, do que é chamado até pela própria ufologia de síndrome de abduzido, né? E que tem a prima dela, né? A síndrome do contatado. Então, quando a pessoa tem uma experiência, independente da explicação que essa experiência tenha, se ela tem uma experiência de suposto contato com seres e essa experiência gera um impacto psicológico, a pessoa fica meio alerta para a possibilidade de acontecer mais coisas. Ela fica mentalmente impactada e isso acontece até com a gente sem passar por isso. Então, se você
sofre um assalto, por exemplo, na sua casa, se invadem e fazem aquela barbárie toda, qualquer barulho que vai acontecer, você já acha que é ladrão entrando de novo. Então, quando acontece uma vez, a gente já fica meio predisposto para acontecer mais. E se há uma possibilidade de explicação psicológica, fisiológica e tudo mais para essas experiências, como na maioria dos casos há, se a pessoa já está predisposta a achar que vai acontecer de novo, a chance de geração psicológica de casos é enorme. E eu já vi vários casos assim, inclusive de um caso do tipo, a primeira experiência foi de fato mais difícil de explicar e talvez possa ter uma explicação extraordinária, mas os casos subsequentes não. Os subsequentes serem perfeitamente explicáveis, como paralisia do sono e tudo mais. Então, a pessoa que passa por isso uma vez, de fato, acaba ficando mais predisposta a experimentar de novo e pensando pela explicação mais simples, pelo fato dela estar mesmo com a cabeça voltada para essa questão. Mas a gente tem que estar aberto à possibilidade de acontecer mais de uma vez, de forma estranha também, né? Então, não estou querendo jogar o bebê fora com a água do banho, mas, de novo, temos que começar pelas explicações mais simples. Então, é bastante comum, sim. E isso acaba gerando até essa síndrome do contatado, né? Que o psicólogo precisa estar atento nisso, né? Porque não é meramente uma questão da pessoa falar que está passando por isso de novo e de novo. Isso gera uma série de impactos psicológicos na vida da pessoa. Imagina você achar que você está sendo monitorado 24 horas por dia por extraterrestres. Imagina o tanto que isso vai mudar na sua vida, se você tiver convicto disso. Eu conheço gente que optou por não se casar, por não ter namoro, por não ter filhos, justamente porque sabia, ou acreditava saber, que o cônjuge e os filhos vão se envolver nesse processo. Sendo que muitas vezes não é o caso, né? De fato, ela teve uma paralisia do sono só e pronto, acabou. E até na literatura do exterior, né, o David Jacobs relata esse tipo de situação, há pessoas que fazem esterectomia, né? Tem gente que retira o útero, tem cara que faz vasectomia e tal, para tentar parar as abduções, porque eles têm a convicção de que tem um fim reprodutivo, né? Só que, segundo o próprio Jacobs, as experiências continuam da mesma forma. Então, essa repetição, além dela acontecer, ela tem consequências psicológicas e a gente tem que ficar atento, e os psicólogos são convidados a responder a esse enigma. Você acredita que as abduções tratam-se de um fenômeno recente? Há alguma prova que este fenômeno atravessa a nossa sociedade através dos tempos? Ou você acredita que a discussão deste assunto que é recente? Isso eu já até respondi antes, né, quando eu falei que não só nas diferentes culturas, mas nas diferentes épocas, coisas parecidas com o que a gente chama hoje de abduções acontecem. Então, desde os tempos antigos e até hoje, mas em culturas, entre muitas aspas, primitivas, esse tipo de experiência acontece, né? Por exemplo, aquele antropólogo francês famosíssimo, Lévi-Strauss, ele conta um caso de um xamã que saiu para caçar e todo mundo saiu para caçar e de noite todo mundo voltou e ele não voltou. E aí o pessoal ficou preocupado, né? Não, o cara não voltou, o cara não voltou. E aí, depois de muitas horas, o pessoal até achou que ele já tinha sido morto, que a tribo inimiga tinha pego o cara. Ele apareceu falando que ele tinha sido sequestrado pelo trovão. Então ele fala que ele foi abatido pelo trovão e foi levado para o mundo espiritual e tal. Então, em diversos contextos, você vai ter esse tipo de experiência de entrar em contato com algo diferente, sobrenatural, seja o que for, cada cultura vai rotular de uma forma. E a gente vai chegar de volta com um conhecimento, com uma informação, com uma experiência transformadora. Isso é universal na espécie humana. A explicação é que vai variar, né? Então, o cara foi abduzido pelo trovão, na Idade Média eram demônios, duendes, no norte da Europa era muito comum as pessoas serem sequestradas por duendes e serem molestadas sexualmente. E na cultura atual, você falou da possibilidade de discussão atual, atualmente está sendo discutida a questão da abdução mesmo. Então, essa explicação ela emerge hoje não porque essas experiências sejam novas, mas porque faz sentido hoje falar-se em extraterrestres, né? Isso não significa, como eu disse antes, de forma alguma que a explicação extraterrestre é a única possível, né? A questão é que a gente está influenciado por uma série de fatores culturais que vem desde lá do século XIX, quando o astrônomo amador Percival Lowell falou que viu canais em Marte através de telescópio. Desde aquela época que a ideia de marcianos já começa a povoar a nossa cabeça, até um pouco antes, na verdade, né? Até do século XVII para frente já começa o pessoal a falar de possibilidade de vida em outros planetas. Então, o que eu quero dizer é que existe esse núcleo universal de experiências que aconteceu sempre, e as explicações é que vão variar de época para época, né? Inclusive, a explicação científica também é mais uma das explicações culturais.
né, já que a ciência também é uma manifestação cultural. E o fato da ciência não ter admitido que extraterrestres estejam abduzindo pessoas, pelo menos ainda, isso não quer dizer que ela seja certa também. Pode ser que no futuro a gente descubra que tem uma parcela menor desses casos que de fato estejam sendo possam ser atribuídas a alguma coisa extraterrestre, enfim. Mas o fato é que todas as explicações, estejam elas certas ou erradas, são culturais, inclusive a científica. Qual o significado do fenômeno das abduções? Segundo David Jacobs, autor deste livro, não só autor desse livro, né? A Vida Secreta, né? Life Secrets, Life, não sei assim. Ele também foi autor também do livro Ameaça e de mais um outro livro. Mas neste livro, A Vida Secreta, ele afirma que não é uma ocupação, e sim uma invasão. Fomos invadidos por seres de outros mundos. Você acredita nisso? Eu acredito naquilo que a evidência concreta pode me permitir acreditar. E quando eu falo evidência concreta, eu falo aquilo que, e aí é uma escolha minha, é aquilo que cientificamente foi estabelecido como tal, porque a ciência tem uma série de recursos para eliminar hipóteses e tudo mais, né? E eu tô entre os que defendem que a ufologia, quando chega a conclusões como essa que o Jacob chegou, ela tá pulando etapa, ela tá queimando etapa na avaliação rigorosa das evidências. Então, isso quer dizer que extraterrestres não estejam nos invadindo? Não, de forma alguma, não é isso que quer dizer. Quer dizer que ainda, dentro dessa perspectiva científica, não estamos legitimados a defender essa conclusão. Então, por exemplo, eu gosto de citar uma analogia, eu até cito ela no meu livro. Vou falar do futebol do meu estado, fica mais fácil, né? Não sei se vocês se lembram de outros estados, mas o Cruzeiro fez um 6-1 no Atlético há pouco tempo atrás, deve ter uns 2 anos, e isso é objeto de gozação até hoje por aqui, né? Entre os atleticanos e cruzeirenses, né? 6-1 do Cruzeiro em cima do Atlético. E na década de 20 ou 30, sei lá, o Atlético fez 9-2 no Cruzeiro. Placares improváveis e que em bolsas de aposta teriam chance mínima de acontecer. Até o 7-1, vou até pegar um exemplo mais popular, o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil. É extremamente provável que, pelo mero acaso, alguém adivinhasse esse placar, certo? Só que se a gente pensar nos milhões de pessoas que estão vendo o jogo e que estão pensando em placares, existe uma chance até razoável de alguém acertar esse placar, né? A gente tem aquela impressão de que eventos improváveis só podem ter explicações extraordinárias. Mas quando a gente pensa que tem milhões ou bilhões de pessoas passando por isso, o improvável torna-se provável, por exemplo, né? A chance de ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. Se 200 milhões de cartões forem apostados, seria surpreendente se alguém não ganhasse. Então, o fato improvável de alguém ganhar passa a ser provável, porque o número de cartões é gigantesco. O que eu quero dizer com isso é que coisas improváveis, coisas estranhas, podem acontecer e essas explicações que parecem improváveis serem as verdadeiras, entendeu? Então, se uma pessoa acerta o placar de 7-1, por exemplo, por mero chute, ok, a gente fala, foi chute, o cara chutou lá na hora. Mas vamos supor que esse mesmo cara fala que na noite anterior ele teve um sonho, e que nesse sonho apareceu o placar de 7-1 ou 6-1 do Cruzeiro. A gente está legitimado a dizer que o cara teve um sonho premonitório real, com base nisso? Na perspectiva científica, não. Por quê? Porque o cara pode até ter acertado o placar. Mas como a gente pode descartar a possibilidade de que ele acertou por mero acaso? Sendo que ele teve esse sonho, mas e as outras milhões de pessoas que tiveram sonhos com outros placares ou que tiveram uma intuição com outros placares? Eu já cansei de jogar na loteria com base em intuição e não veio nada. De fato, eu cheguei lá no cartão, tentei dar uma mediunizada lá para ver se saía alguma coisa. E de fato tem hora que vem uma sensação poderosa, assim, de que os números são aqueles. Eu apostei e não deu nada. E se tivesse dado? Eu ia sair de lá talvez com a convicção subjetiva de que foi soprado alguma coisa sobrenaturalmente no meu ouvido. Então, o que eu quero dizer é que o fato da gente... Não basta a gente estar certo. Não basta o placar de 6-1 ou de 9-2 ou de 7-1 terem sido acertados. É importante também o critério, o modo pelo qual nós chegamos à resposta correta. Então, na ciência, não basta que, eventualmente, extraterrestres reais estejam vindo à Terra abduzindo pessoas. A gente tem que estar
tem que ter um caminho bem fundamentado para justificar isso. Senão, a gente acaba generalizando sem poder. Vamos imaginar, por exemplo, que aquele cara lá do 7-1, que a imagem veio num sonho e ele acertou, a gente assume a conclusão de que o cara é um paranormal mesmo e de que o que ele falar é real. O critério é bom, o critério dele, da intuição. Normalmente, esse tipo de pessoal que acerta dessa forma não acerta de novo. Então, o critério do sonho, da intuição, ainda que daquela vez tenha funcionado, ele não serve para ser generalizado, entende? Da mesma forma, ainda que a ufologia eventualmente acerte alguma de suas conclusões, o fato dela queimar a etapa na conclusão científica, da forma como ela constrói a conclusão, torna esse caminho inválido. Da mesma forma que é inválido o cara que pela intuição acertou o 7-1 e nunca mais vai acertar. Então não basta a gente acreditar que estando certo ou errado, não basta a gente acreditar que alienígena esteja aqui ou não. A gente tem que construir um caminho rigoroso para chegar a essa conclusão. Caso contrário, essa conclusão vale tanto quanto a de que os ETs são aquela viajação na maionese que você falou no começo, entende? Uhum. O critério é tão importante quanto a conclusão, ou até mais importante que a conclusão. E é nesse ponto que a ufologia muitas vezes falha. Perfeito. Essa pergunta, praticamente, meio que você respondeu, mas eu acho que seria uma pergunta para ir no íntimo da questão, no seu íntimo. Uma pergunta que talvez não vá para o Leonardo psicólogo, mas, né, o Léo aí, né, o Léo sem ser o psicólogo. Na sua opinião, as abduções são realmente de origem extraterrestre? Essas pessoas estão entrando em contato com seres de outro mundo? Qual é a sua opinião íntima, pessoal? Uhum. Essa pergunta é extremamente comum. As pessoas me fazem essa pergunta o tempo todo e geralmente elas deixam ela para o final. E eu vou dar uma resposta que espero que não me acusem de plágio. Eu vou dar uma resposta que o Carl Sagan deu uma vez. De fato, eu estou aberto a possibilidades extraordinárias, sim. Pode estar acontecendo? Pode. Tem casos bizarros que são difíceis de explicar. Pelo menos por enquanto são difíceis de explicar. Mas aquilo que o Léo é como pessoa, o Léo que é esse vídeo que vai jogar videogame, é o mesmo Léo que é cientista. Então, as pessoas chegam a conclusões. Se eu te perguntar, se eu te fizer essa mesma pergunta, você vai dar uma resposta com base em quem você é profundamente, igual você falou na pergunta, né? Mas isso que você é profundamente tem a ver também com tudo que você estudou, com o que você leu, com tudo mais. Não é uma coisa no vácuo, né? O que você é reflexo também do seu trabalho, dos seus estudos e tudo mais. Não é um Então, nesse papel de sentido, cientista, né? tipo, eu sou cientista, mas não sou só cientista, mas eu também sou, entende? Então, isso tudo está incorporado. Então, da mesma forma como disse o Sagan, eu advogo uma posição científica que é a minha posição pessoal. Então, eu acredito que, de fato, a maioria dos casos pode ser explicado como faço ou erro de interpretação e que existe a possibilidade de ter um resíduo aí, uma minoria de casos que pode ser extraordinária, né? A gente tem que ter tanto a mente aberta para o extraordinário quanto o senso crítico mais rigoroso para pesquisar isso tudo e evitar de cair no conto da carochinha. Então, eu estou nesse equilíbrio aí, né? Tentando, de fato, sinceramente, de coração, ver o que existe de novo e de extraordinário nisso, mas com todo o rigor possível. Então, quando um argumento parece ser furado, eu, de fato, eu vou atrás desse furo, né? E, por enquanto, não há, dentro dessa minha perspectiva, evidência suficientemente forte para falar de modo inequívoco que extraterrestres estejam entre nós. Ainda que eu falasse que há casos estranhos, quem disse que são extraterrestres? Como eu falei na resposta anterior, né? Cada época fala-se que é uma coisa e por razões culturais talvez estejamos todos errados. Até o Jacques Vallée, que é um ufólogo extremamente prestigiado e tal, ele fala que podemos estar todos enganados, que aquilo que a gente chama de extraterrestre pode ser qualquer outra coisa bizarra, né? Então, a minha resposta pessoal é essa. Explicações mais simples primeiro, explicações extraordinárias, estou aberto a elas, mas por enquanto não posso advogá-las. Perfeito. Só tenho a parabenizar o seu trabalho, eu acho que é um trabalho de extrema importância. Fico feliz também que você tenha se entregado de coração, né, na pesquisa disso, e quando você se envolve com a pesquisa ufológica, eu acho que o mais íntimo de nós também se envolve com o mesmo. Então, você faz um trabalho brilhante, que eu estimo muito e parabenizo. Acho que você já estava tendo uma premonição já de que
prevendo, né, de que já estávamos no final da entrevista, mas para finalizar, gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, agora nesse exato momento, pelo YouTube, ou que está nos assistindo através da revista. Então, deixe um recado para o nosso leitor. É muito comum na ufologia e no ceticismo que as pessoas fiquem enrijecidas, congeladas em uma posição. Então a gente vê tanto céticos de um lado quanto ufólogos de outro se degladiando e se acusando mutuamente, né? E acaba que os dois lados cometem erros nesse sentido. Os céticos muitas vezes ignoram um fenômeno complexo, independente da explicação que ele tenha, e consideram tudo isso como loucura, como perda de tempo, enquanto os ufólogos interessados muitas vezes pulam para conclusões extraordinárias rápido demais. Então, o meu convite ao pessoal que está assistindo é que tente assumir uma posição do meio aí, sabe? Estar aberto ao extraordinário e ser o mais rigoroso possível para examinar isso tudo, porque na ufologia, infelizmente, tem muita coisa de má qualidade, muita mesmo, e que parece ter boa qualidade. Esse é um dos perigos. A coisa é dita com eloquência, a coisa é apresentada de forma persuasiva e parece que é real, sabe? Então a gente tem que tomar todo cuidado, porque ainda que as pessoas sejam muitas vezes bem intencionadas, tem muita coisa enganosa, de boa fé mesmo, muitas vezes, misturada aí. E também para o pessoal cético, que eu espero que possa também se permitir ver essa entrevista e ver esse material. Espero que tanto aqueles resultados que eu disse antes, de que essas pessoas não são tipicamente malucas e tudo mais, que isso permita a essas pessoas também sair dessa zona de conforto, de achar que o pessoal é meramente maluco, e olhar para esse problema de frente. Quer dizer, pessoas mentalmente saudáveis, bem adaptadas socialmente, muitas vezes com formação elevada, estão reportando coisas estranhas. Então, independente das explicações serem totalmente psicológicas ou não, as explicações não são simples. Independente de qual seja a explicação, ela não é simples. Então, os dois lados eu gostaria de convidar a se abrirem à complexidade desse fenômeno e terem um pouco de paciência antes de darem respostas muito rápidas. Só para dar um exemplo muito rapidinho para fechar, teve uma senhora num evento, uma palestra apoiada pela revista UFO, até lá em Curitiba, um daqueles eventos. Não lembro se foi em Curitiba ou em Porto Alegre. Acho que foi em Porto Alegre. E depois que eu dei a minha palestra, uma senhora se levantou na hora das perguntas e ela tava com água nos olhos, assim. Eu falei, caramba, ela vai descer a lenha, como se diz, né? E aí ela começou a falar e me pegou totalmente de surpresa, 100% de surpresa, porque ela falou que a vida inteira dela, ela foi abduzida, ela teve contatos amistosos, estudou ufologia desde lá da década de 50, quando a coisa começou a acontecer com o vibrante Aleixo e tal. Ou seja, você pode imaginar que ela era bem Eu velhinha ia mesmo. dizer isso, mas Era bem velhinha mesmo. E aí ela falou que depois da minha palestra agora que ela está questionando tudo, que ela já não sabe mais em que acreditar, e que ela está revisando a vida inteira dela de convicções. Eu fiquei, contando isso agora, eu estou arrepiado, porque é Nossa. extremamente difícil as pessoas, uma vez que abraçam uma convicção, independente de ser a convicção cética ou ser a convicção favorável à fenomenologia ufológica e tal, é extremamente difícil que elas revisem, que elas realmente parem para ter um senso crítico de falar, caramba, eu posso estar errado. Inclusive eu, obviamente, tanto que eu falo que eu estou aberto, né, porque eu tenho realmente a consciência de que pode estar acontecendo e eu tenho que estar aberto a estar errado e tudo mais. Mas eu convido quem está assistindo o vídeo a tentar fazer esse exercício crítico que essa mulher, com 50 anos envolvida nesses assuntos, fez. Sabe? Gastou tanto dinheiro, tem tantos livros e tanto da subjetividade dela está investida nesse objeto, né? Para falar, até vou brincar de ser freudiano agora, tanta libido dela está investida nesse assunto, tanto amor, e ainda assim ela foi capaz de ter o senso crítico de falar, caramba, eu posso estar errada. Então, independente de você ser cético ou de ser crédulo nesse assunto, pense seriamente na possibilidade de estar errado, tente ver coisas contrárias ao que você acredita. Céticos, leiam coisas de ufologia, ufólogos, leiam coisas céticas, e também o material que eu produzo pode ajudar um pouco nisso também, se quiserem ler, o convite está aberto. E obrigado, Rafael, pelo convite. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato comigo, é só me procurar pelo meu e-mail, que é rafael@revistaalfa, lembrando, alfa.com.br. rafael@revistaalfa.com.br. Quem quiser procurar também o Leonardo, o e-mail dele é leobrimartins, Eu posso LEOBRS, passar outro? Leobre Martins. Pode, pode. Eu posso ter um que é mais fácil, e Então, eu deixo para esse tipo de situação.
que é pesquisaleonardo@yahoo.com.br. Pesquisa Leonardo, tudo junto, @yahoo.com.br. Pronto, perfeito. Só procurar Leonardo, quem quiser também procurar, através daquele e-mail que eu passei, ou através também até do Facebook. Porém, eu dou mais importância para o e-mail. Respondo todos os e-mails, também muitas pessoas me mandam mensagem inbox no Facebook, respondo tudo. Também mandam mensagem também através do Facebook da página da Revista Alfa no Facebook, que também deixo até aqui na descrição do vídeo, para quem ainda não conhece, curta a página, siga, para ter acesso a todas as nossas edições, notícias, tudo mais. Respondo tudo. Então é isso, muito obrigado ao Leonardo por ter aceito esse convite e ter feito essa entrevista, que com certeza foi rica em informações e deve ter agradado todos os leitores. Muitos depois poderão mandar algum e-mail ou perguntaram aqui, por que você não fez tal pergunta? Por que você não falou sobre tal coisa? Porque provavelmente essa mesma pergunta que vocês devem estar se referindo, eu devo ter perguntado ou para o Petit ou para o Mário Rangel. Então, dá uma sacada lá. Novamente, repito, leiam a edição 7 da Revista Alfa sobre abduções. Vá lá na nossa página, www.revistaalfa.com.br, na página de edições, ou na nossa página do Facebook da Revista Alfa. Só ir lá que vai ter edição. Com certeza deve ter feito essa pergunta. Se não tiver feito, me manda que um deles, com certeza, eu irei entrar em contato e repassar essa pergunta e, da mesma maneira, repassar para você, caro leitor. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Ufológico com Leonardo Martins. Obrigado.